tudo bem? Vamos aqui à nossa terceira aula, que nós estamos estudando sobre Adam Smith, mais especificamente sobre o livro A Riqueza das Nações, ok? Suas origens e as causas, né? Que é o livro que nós estamos estudando. Hoje a nossa aula se chama O Preço das Mercadorias. Nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre o capítulo 5 do livro A Riqueza das Nações, onde nós vamos falar sobre o preço real e o preço nominal das mercadorias, ou seu preço em trabalho e o seu preço em dinheiro. Podem notar que o título do capítulo é um pouco extenso, eu abreviei para nós chamarmos sobre o preço das mercadorias, inclusive sobre o preço do trabalho. Bom, vamos um pouquinho. Primeira coisa que nós precisamos ressaltar neste capítulo é a teoria do valor-trabalho, que é usada durante toda a obra do Adam Smith. A teoria do valor-trabalho, ela diz que toda mercadoria, inclusive o trabalho, podem ter os seus valores expressos em horas de trabalho. Então, por exemplo, quantas horas de trabalho nós gastamos para produzir esse celular? Quantas horas de trabalho nós gastamos para produzir esse computador? Quantas horas de trabalho nós gastamos para produzir estes livros, né? Então, todas as mercadorias, elas podem ter os seus valores expressos em horas de trabalho. É isso que nós entendemos sobre a teoria do valor-trabalho. Depois, o Adam Smith vem falando sobre o preço real e o preço nominal das coisas. Preço real das coisas é a quantidade de horas de trabalho social, né? Trabalho médio, que a sociedade gasta para produzir uma mercadoria, ok? Então, quantas horas se gasta para produzir um carro no Brasil, quantas horas se gastam para produzir um carro na Coreia do Sul. Isso é o que nós chamamos de valor real, segundo Adam Smith. Já o valor nominal, tá, é o preço em dinheiro que você paga por uma mercadoria. E esse preço em dinheiro, ele oscila, tá? Ele oscila muito mais do que o preço gasto em horas de trabalho. Por isso que nós chamamos de preço real, quantidade de trabalho gasto para produzir um bem. Preço nominal é o preço expresso em dinheiro. Esse preço oscila mais, segundo o Adam Smith. Bom, só que o Adam Smith ele vem dizendo nesse capítulo que existem algumas dificuldades para você conseguir mensurar o preço das mercadorias em horas de trabalho. Primeiro é que os trabalhadores que fazem a mesma função, cada um dedica-se de uma forma diferente. Então, uma hora de trabalho de um árduo, dedicado de um trabalhador, pode valer muito mais do que o trabalhador na mesma função, mas que está fazendo um pouco de corpo mole, ou já está cansado, e aí produz menos em uma hora de trabalho. Outra questão é a formação dessa mão de obra, correto? Quanto tempo que essa mão de obra demora para se formar? Isso é também um pouco mais difícil de mensurar. Você pode ter um trabalhador, por exemplo, que é mais qualificado, mas que trabalha na mesma função de outro, por exemplo. Só que esse trabalhador que é mais qualificado, tem curso, assistiu palestra, já tem um pouquinho mais de experiência, ele produz mais do que o outro trabalhador. Só que nós temos que lembrar que isso são dificuldades, mas o Adam Smith não diz que isso impede você de mensurar as mercadorias pela teoria do valor-trabalho. Porque segundo o Adam Smith, o que você vai usar é o valor médio, tá? Ou as horas de trabalho sociais que são necessárias para produzir uma mercadoria. Então você vai fazer uma média e todos vão estar ali próximos dessa média. Então quantas horas médias se gastam para produzir um celular? Quantas horas médias na sociedade se gastam para produzir um computador, tá? O que se leva em consideração é a média, ok? Bom, o Adam Smith ele vem dizendo já, aqui nós estamos falando sobre uma obra que foi feita no século XVIII, e o Adam Smith já estava dizendo nessa época sobre a oscilação do dinheiro, para que nós possamos ter o valor nominal. O Adam Smith já estava dizendo nessa época que algo que é usado para ficar no lugar do dinheiro, ele não pode ter grandes oscilações, porque isso atrapalha a economia.
Então, basicamente, o Adam Smith já estava falando aqui sobre o fenômeno da inflação, né? Que começa a acontecer nessa época por causa da colonização. Espanha, Portugal, Holanda, Inglaterra, França começaram a colonizar os países, trazendo muito ouro, muita prata destes países, que eram as mercadorias que eram usadas como dinheiro nessa época, o ouro, a prata, e isso acabou desvalorizando muito a moeda destes países, que estavam constantemente perdendo valor, então as moedas estavam se desvalorizando, e o seu valor agora era diferente do valor daqui de um ano, e isso dificultava a economia, segundo o Adam Smith. De fato, hoje na economia nós já concretizamos, né, essa tese de que quando a moeda ela flutua muito, isso dificulta todos os agentes econômicos a trabalharem, ok? E isso, inclusive, tem uma questão, né, de atualidades para o Brasil, porque a moeda brasileira ela vem sofrendo aí um processo de inflação alta nos últimos anos. Quando nós falamos sobre a moeda brasileira comparada com moedas internacionais, nós estamos verificando que a moeda brasileira também está perdendo valor. Então nós estamos tendo uma oscilação muito grande em relação à moeda brasileira. E aí temos que tomar cuidado para a gente não perder, né, essa conquista que foi o Plano Real, que estabilizou a moeda no Brasil. Não estabilizou completamente, mas que diminuiu a inflação e trouxe, de certa forma, uma estabilidade, né, monetária para o país. Então é importante que nós mantenhamos essa conquista do Plano Real, né, para que nós possamos conquistar outras, né, conquistas, como ficarmos aí entre os 5 maiores países, os 5 países mais ricos do mundo, possamos acabar com a desigualdade, possamos estar entre os países com o maior IDH do mundo, outras conquistas econômicas que podem vir, né, depois dessa conquista que nós tivemos, que foi o Plano Real. Então nós temos que fazer de tudo para manter isso, tá? Bom, e o preço real do trabalho? O que é o preço real do trabalho segundo Adam Smith? O preço real do trabalho é quantas mercadorias você consegue comprar com o seu trabalho, tá? Então, trabalhei o mês inteiro, né? Ganhei 1.500. 1.500 hoje é a mesma coisa que 1.500 daqui a 5 anos? Claro que não, por causa da inflação. Então, quando assim alguém fala, em 2010 eu ganhava, né, R$1.000. Aí alguém fala, pô, mas R$1.000 em 2010, né, é pouco R$1.000. Bom, não sei se é pouco ou muito, a gente tem que avaliar o seguinte, o preço real desse trabalho, o preço real do seu trabalho. Quanto que dava para comprar de mercadorias em R$1.000? R$1.000 em 2010, a pessoa enchia 3 carrinhos de compra no supermercado, por exemplo. Tá? Hoje, com R$1.000, a pessoa não consegue meio carrinho, por exemplo. Tá? Isso é o poder de compra, o poder real do trabalho. Então, o valor real do trabalho é quanto que o trabalhador consegue comprar de mercadoria. Tá? Mercadorias que o Adam Smith vem dizendo, né? Que o trabalhador poderia produzir de certa forma, mas quando você trabalha, você já teve o ato, né, de sacrificar o seu tempo, o seu esforço, e quando você compra uma mercadoria, você está pagando pelo esforço de outras pessoas que produziram aquela mercadoria. Então por que você paga mais se você comprar uma pizza pronta do que se você comprar as mercadorias no mercado? Porque quando você compra a pizza pronta, né, você está pagando ali pelo trabalho que foi feito naquela mercadoria. Então teve o pizzaiolo, teve a entrega, teve o embalador, teve a telefonista que te atendeu. Tudo isso são trabalhos inclusos. E esse trabalho você está pagando por ele. Se você compra a mercadoria, compra os ingredientes no mercado para você produzir em casa, você está tendo esse trabalho agora de produzir a pizza, por isso você pagou um pouco menos nela, ok? Bom, o Adam Smith já vem falando aqui no século XVIII que a tendência, e ele acertou nisso, a tendência era que as mercadorias tivessem, que o dinheiro tivesse o seu valor expresso por força de lei, e não pela questão do valor da mercadoria intrínseca, né, ou pela utilidade da mercadoria, que são atributos muito importantes para outras mercadorias, mas em relação ao dinheiro ele já vem dizendo que seria a força da lei,
que iria estabelecer que algo seria usado como dinheiro. Isso ele veio dizendo aqui no século XVIII, no livro dele, e ele acertou de fato, ok? Ele já vem falando sobre a questão da importação de moeda, né, que como eu disse para vocês, que na época estava acontecendo, e por causa da colonização, e os países europeus tiveram bastante inflação, desvalorização da sua moeda, por causa da grande quantidade de ouro e prata que saíam das colônias e iam para os países da Europa. Só para a gente ter uma noção da quantidade de ouro e prata e diamantes que a Europa tirou da América e da África, e também um pouquinho da Ásia. Bom, como a desvalorização, né, de uma moeda perante outras moedas, no nosso caso o real, afeta a nossa vida, né, o nosso dia a dia. Uma questão aqui de atualidade para nós encerrarmos aqui essa aula. Quando o real ele se desvaloriza em relação ao dólar, por exemplo, tem muitas mercadorias que nós compramos de outros países e nós acabamos utilizando o dólar para fazer essa compra. Quando a nossa moeda desvaloriza, nós acabamos pagando um pouco a mais nessas mercadorias. Um exemplo é o trigo. O trigo é uma mercadoria muito boa para que nós possamos expressar essa questão da desvalorização da moeda brasileira, né, no câmbio. Quando o trigo, o Brasil ainda produz 30% ou 40% do trigo que ele necessita, mesmo sendo uma potência no agronegócio. Isso acontece porque geralmente o trigo ele só pode ser produzido em climas um pouquinho mais frios, como no sul do Brasil. Então, nós importamos 70% do trigo que nós usamos. Quando o dólar ele começa a ficar muito alto em relação ao real, nós vamos pagar um pouquinho mais. Então, o pãozinho francês fica mais caro, a pizza fica um pouquinho mais cara. Então, tudo que vai usando o trigo vai ficando um pouquinho mais caro. Mas isso não acontece só com o Brasil, acontece com a maioria dos países do mundo. Raríssimos países são totalmente fechados. Então, é normal que o comércio internacional aconteça, os países exportam e importam a todo momento. Então, é preciso manter uma estabilidade da moeda do país. Essa estabilidade hoje para nós seria o real, né, um dólar valer no máximo R$3, R$3,50. Esse seria o ideal. Hoje um dólar está valendo 5,20, 5,30, né, no momento que eu estou gravando aqui essa aula. Então o ideal seria baixar aí, valorizarmos a nossa moeda para que o dólar valesse no máximo aí R$3,50. Esse seria o ideal para que não prejudicasse nem as nossas exportações e nem as nossas importações. Ok? Aguardo vocês então para a nossa aula que vem, que será a nossa aula número 4. Se você está assistindo no momento que eu já postei todas as aulas, maratona, tá? Não esqueça de deixar aí o seu joinha no vídeo, se inscrever no canal, se inscrevam pessoal, a maioria assiste as aulas, acaba não se inscrevendo, mas é muito importante vocês se inscreverem para dar aquela moral e apoiar aqui o nosso canal. Indiquem para quem estuda economia, quem faz administração, contabilidade, quem gosta de assuntos sobre economia, indica esse vídeo aqui também para os seus amigos e eu conto aí com o apoio de vocês para que nós possamos continuar realizando aqui os nossos estudos e democratizarmos o conhecimento, correto? Então aguardo vocês até na nossa aula número 4. Fui, galera!